Meu nome é Marlon, tenho 28 anos e por uns bons anos eu vivi praticamente em cima da moto, rodando o Rio de Janeiro inteiro. Zona Norte, Centro, Zona Sul, Baixada, onde o aplicativo mandava, eu ia. Já passei por cada situação bizarra que, se eu fosse contar tudo, dava para escrever um livro fácil. Mas tem uma noite em especial, numa região que muita gente do Rio conhece como Avenida dos Cemitérios, lá perto do cemitério do Caju, que até hoje eu não consigo explicar direito. Era uma quinta-feira, já mais pro fim do mês, aquele período em que o dinheiro começa a sumir da carteira e as contas continuam chegando. Eu tinha trabalhado o dia todo fazendo corrida de aplicativo, e quando deu umas 9 da noite, decidi esticar um pouco mais para tentar fechar a meta da semana. O bom de rodar à noite é que o trânsito dá uma aliviada, mas o lado ruim é que o tipo de corrida muda. As pessoas ficam mais estranhas, os lugares mais vazios, e certas regiões do Rio ganham uma cara completamente diferente. Eu estava parado num posto ali na Avenida Brasil, perto da entrada para o Caju, tomando um café ralo da máquina, quando o celular vibrou com uma corrida nova. Entrega de comida, saída de um restaurante pequeno no Santo Cristo, destino, Rua Conselheiro Joubert, próximo ao portão lateral do cemitério do Caju. O valor não era nada demais, mas tinha uma coisa me chamando a atenção. No campo de observações, estava escrito assim: por favor, não buzinar, não chamar, deixar o pedido no muro, do lado do portão de ferro verde. Eu vou pegar. Na hora eu estranhei. Primeiro, porque o endereço não era de casa, nem prédio, nem comércio. Era literalmente muro próximo ao portão lateral do cemitério. Segundo, porque o pedido era grande: 2 quentinhas de feijão, arroz, carne, batata frita, mais 2 refrigerantes de 2 litros. Aquilo não era lanche de uma pessoa só, mas motoboy que é motoboy, aprende a não pensar muito. Aceitei a corrida, pagava ok, peguei a moto e fui buscar as quentinhas. O restaurante era uma birosca simples, já quase fechando. O dono já me conhecia de vista. E aí, Marlon? Firmeza, ele falou, enquanto amarrava as quentinhas na sacola. Essa aqui é pro Caju, dá pra tu ir? Dá, né? Respondi meio sem graça. Só é ruim de parar lá. Ele fez uma cara estranha. É, mas já mandaram entregar lá outras vezes. Sempre esse mesmo esquema de deixar no muro. O dinheiro cai direto no aplicativo. Nunca deu problema não, só é esquisito mesmo. Peguei a sacola, coloquei na bag, conferi o endereço mais uma vez e parti. O caminho até o Caju à noite é um negócio que mexe com o psicológico. A Brasil já estava mais vazia, os caminhões passando de vez em quando, aquela iluminação amarelada dos postes deixando tudo com cara de filme antigo. Conforme eu me aproximava da região dos cemitérios, o movimento diminuía ainda mais. Quem conhece sabe, ali é cemitério para tudo quanto é lado. De um lado muro de cemitério, do outro, mais muro de cemitério. Túmulo, cruz, anjo de mármore, tudo escondido atrás daqueles paredões de concreto. O GPS mandou eu sair da Brasil por uma alça e pegar uma ruazinha paralela. Eu reduzi a velocidade. O silêncio começou a pesar. Eram umas 22h20, mais ou menos. O único som constante era o ronco preguiçoso da minha moto e um ônibus perdido passando de tempos em tempos. Quando eu virei na tal Conselheiro Joubert, senti o corpo inteiro ficar arrepiado. Era uma rua estreita, meio mal asfaltada, com um muro alto do cemitério de um lado e do outro, uns galpões antigos, quase todos fechados, portões enferrujados, fachada apagada. A iluminação ali era falha, um poste aceso, 2 apagados, outro piscando. Olhei no GPS, aproxime-se do destino, 150 metros. Continuei devagar, só na primeira e segunda marcha, os olhos procurando por algum portão verde. Até que eu vi um portão de ferro grande, pintado de verde escuro já descascando, cravado no muro alto de pedra. Não era o portão principal, era tipo um acesso lateral mesmo. Do lado, uma parte do muro um pouco mais baixa, com as marcas de tempo, musgo e um cheiro leve de terra úmida misturado com aquele odor azedo típico de flor de cemitério. Parei a moto alguns metros antes, com o farol iluminando de lado o portão. Olhei em volta, nada, nenhuma pessoa na rua, nenhuma casa,
nenhum carro estacionado. O único som, além da minha moto, era o barulho distante de um trem passando nos trilhos ali por perto. Desliguei a moto para não chamar atenção. Foi como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. De repente, o silêncio ficou quase sólido. Peguei o celular e abri o chat do aplicativo. A última mensagem do cliente estava lá, enviada há uns 15 minutos. Por favor, não buzinar, não chamar, deixar o pedido no muro, do lado do portão de ferro verde. Eu vou pegar. Obrigado. Suspirei fundo. Vambora, Marlon. Entrega é entrega. Murmurei para mim mesmo. Abri a bag, peguei as quentinhas, os refrigerantes, fechei a mochila de novo e fui até o pedaço do muro ao lado do portão. Coloquei as duas quentinhas bem encostadas, os refrigerantes no chão, tudo arrumadinho. Tirei o celular e bati a foto de comprovação, como o aplicativo pede. Na hora em que eu ia anexar a foto, percebi uma coisa esquisita. No enquadramento atrás do muro, um pouco acima da linha de concreto, parecia ter uma sombra mais escura do que o normal, como se alguém ou alguma coisa estivesse muito perto do outro lado, parado ali me observando. Não dava para ver rosto, nem forma definida. Era só uma mancha de escuridão um pouco mais densa. Um arrepio subiu seco pela minha nuca. Pisquei, respirei fundo, tirei outra foto de ângulo um pouco diferente. Dessa vez não vi nada de estranho. Mandei a foto pelo app. Deixei no muro ao lado do portão verde conforme pedido. O sistema marcou como entregue. O valor já ia cair na conta no dia seguinte. Era só ligar a moto e ir embora. Mas eu fiquei ali, parado, sem saber porquê. Era como se algo me obrigasse a esperar. Talvez fosse só curiosidade idiota. Eu queria ver quem ia aparecer para pegar a comida. Talvez fosse um morador de rua que dormia ali por perto. Ou um funcionário do cemitério. Um vigia que não queria se expor na rua àquela hora. Encostei na moto, sem montar, e fiquei fingindo mexer no celular, mas com o canto do olho fixo no portão. Demorou menos de 1 minuto. Primeiro, eu ouvi um barulho suave, metálico, de corrente sendo arrastada do outro lado. Depois um clique de tranca girando. O portão tremeu de leve, como se alguém estivesse mexendo no ferrolho, mas não se abriu por inteiro. Ele só se afastou do batente o suficiente para criar uma fresta. Uma fresta bem pequena, estreita, da onde vazou um cheiro forte de terra molhada e flores velhas, misturado com alguma coisa que eu não consegui identificar direito. Algo doce e azedo ao mesmo tempo. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu devia ter ido embora naquela hora. Tudo na minha cabeça gritava isso, mas meus pés pareciam grudados no chão. Foi então que eu vi a mão. Ela apareceu por baixo, por uma abertura perto do chão, entre o portão e o batente. Uma mão pálida, magra, de dedos muito finos, parecia a mão de uma pessoa muito idosa, mas ao mesmo tempo, tinha um jeito estranho, quase esticado demais, como se os dedos fossem um pouco mais compridos do que deveriam ser. As unhas estavam limpas, compridas, muito bem cuidadas, o que não combinava em nada com aquele cenário. A mão se esticou devagar até tocar a primeira quentinha. Os dedos a puxaram com cuidado para o lado de dentro do portão, depois a segunda, e depois, com certo esforço, os 2 refrigerantes, que arrastaram um pouco, fazendo um rangido discreto no cimento. A fresta não aumentou. Eu não ouvi nenhum passo, nenhuma respiração pesada, nenhum sinal de que tinha uma pessoa do outro lado além daquela mão pálida se movendo. Eu estava tão vidrado naquela cena, que só me dei conta de que estava prendendo a respiração quando senti o peito doer. Soltei o ar devagar, tentando manter o mínimo de barulho possível. A mão desapareceu, levando o último refrigerante. O portão fez outro som suave de metal, encostando no batente, e então o clique da tranca voltou a ecoar. Silêncio. Eu fiquei lá, parado, olhando para aquele portão, com a sensação de que se eu piscasse por um segundo, algo ia aparecer numa brecha qualquer. O celular vibrou na minha mão. Levei um susto que quase me fez derrubar tudo. Era uma mensagem do cliente no app. Muito obrigado, rapaz. Deus te acompanhe na volta. Não fique mais aí. Li aquilo e senti um frio atravessar meu corpo de cima a baixo. Não porque ele tinha agradecido, mas porque, para escrever aquela mensagem, a pessoa tinha que estar ali, do outro lado,
naquele exato momento, me observando, sabendo que eu ainda não tinha ido embora. Respirei fundo, engoli seco, guardei o celular no bolso sem responder e subi na moto. Quando girei a chave e liguei o motor, o barulho do escapamento pareceu tão alto que eu tive medo de acordar os mortos lá dentro. Saí devagar da rua, sem olhar diretamente para o portão de novo, com a sensação forte de que, se eu me virasse, alguma coisa ia estar me olhando por uma fresta do muro. Quando cheguei na Avenida Brasil, aí sim acelerei. Queria distância daquele lugar. O vento batendo no capacete ajudou a organizar um pouco os pensamentos, mas não tirou a estranheza da minha mente. Eu tentava racionalizar. Deve ser vigia do cemitério. Idoso talvez, por isso a mão pálida. Talvez tenha alguma deficiência física e prefira não ser visto. Por isso a fresta pequena. A mensagem pode ter sido mandada por outra pessoa que cuida dele. Sei lá, mas nenhuma dessas explicações colava direito. No dia seguinte, decidi rodar menos. Fiquei mais pela Zona Sul, tentando evitar mentalmente qualquer corrida que me jogasse de novo para aquela região. Mas é como se o aplicativo sentisse medo. No fim da tarde, lá estava mais uma saída de um lugar no centro, destino próximo ao portão lateral do cemitério do Caju. Mesma rua, mesma observação, mesmo nome de cliente. Eu recusei na hora. O valor era bom. Daria para recuperar o dia fácil. Mas meu dedo simplesmente não conseguia apertar o aceitar. Desde aquela noite, isso aconteceu outras 2 vezes. Corridas idênticas sempre à noite, sempre com aquela mensagem de não buzinar, não chamar, deixar no muro ao lado do portão, sempre com o mesmo nome de cliente. Eu nunca mais aceitei nenhuma delas. Às vezes, quando eu passo de moto pela região, seja pela Brasil ou por alguma rua lateral, eu olho de longe na direção dos muros do cemitério. E mesmo sem enxergar o portão verde, eu sinto um arrepio familiar na nuca. Como se atrás daquela parede de concreto e silêncio, tivesse alguém que ainda lembra do motoboy que ficou parado alguns segundos a mais do que devia ali na calçada. Não sei se tem explicação lógica. Não sei se era só um funcionário tímido, um velho solitário, alguém com alguma condição que eu desconheço. Ou se era outra coisa. O que eu sei é que naquela noite, às 22 e poucos, na rua apertada ao lado do cemitério do Caju, uma mão muito pálida puxou 4 quilos de comida por um buraco num portão. Agradeceu pelo aplicativo, me mandou embora e, de um jeito ou de outro, deixou bem claro que nem todo cliente quer ser visto. E desde então, eu aprendi uma regra nova nesse trampo. Quando o destino é muro de cemitério de noite e o cliente faz questão de não aparecer, o melhor é entregar rápido, não fazer pergunta nenhuma e, principalmente, não ficar mais ali do que o necessário. Meu nome é Renato, tenho 32 anos, nascido e criado em Realengo, mas por muitos anos rodei o Rio inteiro como motoboy de aplicativo. Quem trabalha com entrega sabe, a gente acaba conhecendo a cidade de um jeito que pouca gente conhece. Não só as ruas, mas os horários, os cheiros, as caras das pessoas, em cada bairro. E também conhece as sombras, os lugares que a gente prefere não ficar parado olhando muito tempo. Uma dessas sombras para mim sempre foi o cemitério São João Batista, em Botafogo. Eu rodava muito pela Zona Sul à noite, porque o valor das corridas geralmente era melhor e o trânsito, apesar de uns engarrafamentos pontuais, era mais organizado do que em outras áreas. Na época em que essa história aconteceu, eu fazia tanto entrega de comida, quanto serviço de motoboy particular, documento, malote, até transportar gente de vez em quando era no boca a boca, sem ser por aplicativo. Era arriscado? Era. Mas às vezes a necessidade fala mais alto. Era uma terça-feira, mais ou menos umas 11h30 da noite. Eu já estava considerando encerrar o dia quando meu telefone tocou. Não era notificação de app, era ligação mesmo. Número desconhecido com DDD 21. Atendi meio desconfiado. Alô? Boa noite. É o Renato Motoboy? Uma voz masculina, meio rouca, perguntou. Sou eu. Quem fala? Consegui seu contato com um colega seu. Preciso de uma corrida rápida aqui em Botafogo. Pago em dinheiro bem pago. É urgente. Eu automaticamente fiquei na defensiva. Corrida urgente?
De madrugada, em dinheiro nunca é só uma corridinha. Onde é o embarque? Perguntei, já com a mão coçando para negar. Em frente ao cemitério São João Batista, na rua da passagem lateral, perto do ponto de ônibus. Meu estômago embrulhou. E o destino? Laranjeiras. Rua das Laranjeiras, perto do túnel. Coisa de 10 minutos no máximo. Eu pago R$ 150. Minha cabeça fez a conta na hora. R$ 150 por menos de 20 minutos de trampo. Era muita grana, principalmente pro fim de um dia fraco. Ao mesmo tempo, tinha algo na forma como ele falava, pausado, como se estivesse cansado demais, que me deixava desconfortável. Fiquei em silêncio uns segundos. Do outro lado, ele continuou: eu realmente preciso ir. Não consigo chamar carro de aplicativo. Já tentei 3 vezes, todos cancelaram. Não vou te causar problema. Só preciso que você me leve. A curiosidade misturada com a necessidade venceu. Tá, em quanto tempo você chega no ponto? Perguntei. Eu já tô aqui, embaixo do poste, do lado do ponto de ônibus. Desliguei, suspirei e liguei a moto. Eu estava na praia de Botafogo, quase na altura do Botafogo Praia Shopping. Bastava seguir em direção à Rua Real Grandeza e contornar pela lateral do cemitério. Conforme fui me aproximando, aquela sensação típica de estar perto de cemitério veio chegando. As luzes da rua ficavam meio amareladas, o vento parecia mais frio, mesmo sendo uma noite abafada de Rio de Janeiro. Os muros altos do São João Batista se estendiam por metros e mais metros, cobertos por placas, flores murchas, cartazes de missas de 7º dia. Virei na rua lateral, onde tem um ponto de ônibus quase colado no muro, perto de um portão menor. Ali, a iluminação era mais fraca, só um poste funcionando direito, os outros com lâmpadas piscando. Encostei a moto perto da calçada e procurei com o olhar o passageiro. Ele estava lá, um homem magro, alto, aparentemente na casa dos 50 e poucos anos, terno escuro amarrotado, camisa abotoada até em cima, sem gravata, sapatos bem engraxados. Estava parado embaixo do poste que ele tinha mencionado, segurando alguma coisa na mão esquerda, que eu não identifiquei de primeira. O rosto era pálido demais para o clima do Rio, olheiras profundas, cabelo grisalho penteado para trás. Quando parei a moto, ele deu 2 passos em minha direção sem sorrir. Renato? Perguntou. Sou eu, respondi, tirando o capacete. Vai para Laranjeiras, né? Ele assentiu com a cabeça. Sim, Rua das Laranjeiras, 329. Você conhece? Conheço sim. Ótimo. Aproximei mais a moto da calçada. Só vou pedir pro senhor botar o capacete. Falei, tirando o extra da minha mochila. Ele fez um gesto educado, quase antigo, tipo um meio aceno com a cabeça, e pegou o capacete. Quando encostou na minha mão, senti a pele dele muito fria. Não era friozinho de noite, era gelado mesmo, daquele jeito que você encosta numa peça de metal esquecida no gelo. Tentei não demonstrar estranhamento. Ele subiu na garupa com uma calma quase teatral, como se não tivesse pressa nenhuma, apesar de ter dito que era urgente. Se ajeitou, colocou as mãos na lateral da moto, não segurou na minha cintura, nem no bagageiro. Ficou ali, ereto, muito reto, como se estivesse sentado numa cadeira de escritório, não numa moto. O trajeto era simples: subir um pedaço, contornar pela Rua Real Grandeza, pegar a São Clemente e depois seguir em direção ao Largo do Machado Laranjeiras. Mas logo nos primeiros metros, eu notei outra coisa estranha. Eu não sentia o peso dele na moto. Quem pilota sabe como é. Qualquer pessoa na garupa muda completamente o equilíbrio da moto, a forma como ela balança, a forma como responde à aceleração e frenagem. Só que com ele, era como se eu estivesse sozinho. Cheguei a pensar que era impressão minha, que era coisa da adrenalina, da tensão. Mas a cada curva, a cada arrancada, a sensação se repetia, o peso parecia o mesmo de quando eu rodava vazio. Tá tudo bem aí atrás? Perguntei, meio que para me convencer de que tinha alguém ali. Tudo sim, ele respondeu, no meu ouvido, sem alterar o tom. Pode ir em frente, não precisa ter pressa. Mas ele tinha dito que era urgente.
Nessa altura, eu já estava arrependido de ter aceitado, mas não dava mais para voltar atrás. A noite estava estranhamente silenciosa naquelas ruas, normalmente movimentadas. Quase não vi carros. Alguns sinais que sempre estavam abertos pareciam demorar mais. O relógio do painel marcava 23h47. Quando chegamos na subida em direção à Rua das Laranjeiras, ele falou: "Você poderia passar pela frente da Igreja Matriz de Laranjeiras. Só dar uma reduzida ali." Aquilo me arrepiou. Eu conhecia a igreja. Ela ficava justamente no caminho. Não tinha nada de mais fazer isso. Mas o jeito como ele pediu, só dar uma reduzida ali, soou diferente. "Tá", respondi seco. Ao me aproximar da igreja, que estava obviamente fechada naquela hora, com o portão lateral encostado e o pátio escuro, eu reduzi a velocidade. O homem colocou, pela primeira vez, a mão no meu ombro. A mão fria atravessou a camada da minha jaqueta de couro, como se eu tivesse só de camiseta. "Aqui", ele murmurou. "Minha esposa foi enterrada hoje." Aquela frase entrou nos meus ouvidos e fez todo o resto do mundo diminuir de volume. "Hoje, enterro." São João Batista atrás de nós, Igreja de Laranjeiras na frente. Eu quase virei o rosto para encarar ele, mas algo dentro de mim gritou para eu não fazer isso. Continuei olhando só para frente, pro asfalto iluminado pelos faróis. "Sinto muito." Foi a única coisa que eu consegui falar. "Não", ele respondeu, quase como um suspiro. Quem devia ter ido era eu. Silêncio. A rua parecia longa demais. Os poucos sons que existiam, um carro passando longe, uma buzina isolada, soavam abafados, como se a gente estivesse pilotando dentro de uma bolha. "Falta pouco para chegar no 380 e 89, eu disse, mais para preencher o vazio do que por necessidade. "Eu sei", ele respondeu. Quando avistamos o número 389, um prédio antigo, de fachada meio gasta, portaria com luz baixa, eu parei a moto na frente. Desliguei o motor, o barulho cessou e o silêncio caiu pesado. "Chegamos", falei, tirando o capacete. Ele não desceu na hora. Ficou alguns segundos parado, como se estivesse tentando tomar uma decisão. Até que falou: "Você foi muito gentil de me trazer." A maioria recusa. Aquilo me deu um arrepio na espinha. É trabalho, né?" Respondi, forçando uma risada sem graça. Ele colocou a mão no bolso interno do paletó e tirou uma carteira de couro preta. Abriu, pegou 3 notas de 50, bem dobradas, e estendeu para mim por cima do meu ombro. "Aqui", disse, como combinado. Peguei o dinheiro e guardei rápido no bolso da calça. Respondi, virando ligeiramente a cabeça, mas sem olhar direto para os olhos dele. Ele desceu da moto com a mesma calma com que tinha subido, me devolveu o capacete, colocou-o nas minhas mãos e ficou ali, a um passo de distância, olhando para a fachada do prédio. Aproveitei que ele estava de costas para olhar o rosto dele de relance. O que vi me perturbou. As feições eram corretas, bem desenhadas, mas, não sei explicar, pareciam rígidas demais, como se fossem esculpidas. As olheiras eram profundas demais, como 2 buracos mal preenchidos. A pele, vista de perto, não tinha aquele brilho normal de quem soa no calor do rio. Era opaca. "Você mora aqui?" perguntei, curioso demais. "Morava", ele respondeu, sem me encarar. "Hoje eu só vim me despedir." Andou em direção ao portão de ferro do prédio. Para minha surpresa, a portaria estava apagada por dentro, sem luz nenhuma. Não havia porteiro, nem interfone aceso, nada. Ainda assim, ele empurrou o portão, que se abriu com facilidade, como se não estivesse trancado. Antes de entrar, ele virou levemente o rosto na minha direção, sem olhar direto nos meus olhos, e disse: "Volta para casa direto, Renato. Evita passar de novo pelo cemitério hoje. Não é uma boa hora para ficar andando por lá." Minha boca ficou seca. Como o senhor sabe meu nome?" perguntei, sentindo o coração acelerar. Ele deu um meio sorriso triste, a primeira expressão diferente que eu via no rosto dele. "Você atendeu o telefone dizendo Renato?" respondeu, sem hesitar. Eu tentei puxar na memória, e de fato, era algo que eu fazia sem perceber. Mas naquele momento, isso não me acalmou nem um pouco. Ele entrou no prédio,
desaparecendo na escuridão do hall. O portão se fechou atrás dele com um clique suave. Fiquei ali uns segundos, sentado na moto, olhando para o portão fechado, tentando decidir se esperava para ver alguma luz acender, algum movimento de janela, qualquer coisa. Mas nada aconteceu. Nenhuma luz, nenhum barulho. Parecia um prédio vazio. Liguei a moto e fui embora, tentando seguir o conselho dele. Evitei o caminho que passava colado no muro do cemitério. Fui por dentro, dando uma volta maior, só para não passar de novo pela frente do São João Batista. Cheguei em casa quase 1 da manhã. Minha esposa já estava deitada. Tomei um banho rápido, joguei as roupas direto no cesto, como se quisesse lavar de mim qualquer resquício daquela noite. Antes de dormir, tirei as notas de 50 do bolso e coloquei em cima da cômoda. Foi aí que algo me chamou a atenção. As notas estavam velhas demais, não rasgadas, mas amareladas, com um cheiro estranho de papel guardado muito tempo. Olhei a data de impressão. Eram de uma série antiga, de mais de 10 anos atrás. Não que isso fosse impossível, claro. Nota velha circula por aí. Mas o conjunto da obra já estava me mexendo com a cabeça. No dia seguinte, acordei com o celular apitando. Era notificação de transação bancária, um crédito de aplicativo de corrida. Fiquei confuso. Eu lembrava bem de ter desligado o app cedo, antes da ligação do homem. Abri o aplicativo e fui no histórico. Não tinha nada depois das 22 horas. O que tinha caído na minha conta era referente às corridas do dia anterior, processadas com atraso. Enquanto tomava café, aquela curiosidade mórbida começou a roer. Peguei o celular, abri o navegador e joguei o endereço, Rua das Laranjeiras 389 no Google. O primeiro resultado era um anúncio antigo de venda de apartamento. Rolei a página, até que uma notícia antiga saltou aos meus olhos. Executivo é encontrado morto em apartamento em Laranjeiras após perder esposa para o câncer. Cliquei. A matéria tinha pouco mais de 1 ano. Contava a história de um homem de 54 anos, funcionário de uma grande empresa, que entrou em depressão profunda após perder a esposa, que tinha sido velada e enterrada no cemitério São João Batista, em Botafogo. Segundo a reportagem, ele teria sido visto pela última vez saindo do cemitério à noite, de terno escuro, e depois foi encontrado sem vida no apartamento na Rua das Laranjeiras 389, pelo porteiro do prédio. No dia seguinte, a foto em preto e branco, que ilustrava a matéria, mostrava um homem magro, de terno escuro, cabelo grisalho penteado para trás, muito parecido com o passageiro que eu levei. O nome dele, o mesmo do contato que apareceu na tela quando ele me ligou na noite anterior. Senti o sangue sumir da minha cabeça. A vista escureceu por um segundo. Olhei para a cômoda. As 3 notas de 50 estavam exatamente onde eu tinha deixado. Me aproximei devagar, peguei uma delas, virei contra a luz. Eram reais, tinha marca d'água, faixa holográfica, tudo. Mas o cheiro era o mesmo cheiro de flor de velório velha que eu senti na lateral do cemitério. Desde aquela noite, nunca mais aceitei corrida particular com retirada em frente a cemitério, nem por indicação, nem por grupo de motoboy, nem por dinheiro nenhum. E sempre que eu passo por Botafogo e encaro de longe os muros altos do São João Batista, lembro da voz calma daquele homem dizendo: volta para casa direto, Renato, evita passar de novo pelo cemitério hoje. Eu não sei o que eu levei na garupa naquele dia, só sei que, se foi só a minha imaginação, ela sabe detalhes demais de uma história que eu nunca tinha ouvido. Meu nome é Diego, morador de Del Castillo, e por uns 5 anos eu fiz entrega de tudo que você imaginar: comida, remédio, documento, flor, presente de aniversário e até documento de cartório. Quem é da Zona Norte sabe que a região de Inhaúma é cheia de zigue-zague de rua, cemitério grande, linha de trem cortando, uns morros ali perto. É um pedaço do Rio que eu conheço quase de olhos fechados. Só que teve uma noite, mais ou menos umas 2 da manhã, que eu vi uma coisa ali que até hoje eu não consigo jogar para baixo do tapete da memória. Eu estava rodando num daqueles aplicativos que fazem entrega expressa, tipo pega aqui, leva ali em X minutos. As corridas pagavam bem de madrugada.
Então eu costumava virar a noite de sexta para sábado. Menos trânsito, mais grana, mas também mais perigo, tanto de assalto quanto de coisa estranha. Naquela noite, o movimento estava moderado. Eu tinha acabado de fazer uma entrega ali perto do Meia e estava pensando em dar uma pausa para tomar um café quando tocou mais uma corrida. Coleta, uma floricultura 24 horas na linha amarela, ali perto de Del Castilho. Entrega, Rua Doutor Bulhões, em frente ao cemitério de Inhaúma. Observação, por favor, chamar pelo nome Simone. Não deixar com ninguém da rua. Eu conhecia bem o cemitério de Inhaúma. Toda vez que eu passava ali, sentia aquele arrepio básico, mas nada demais. A Rua Doutor Bulhões é justamente a que passa de frente pro muro principal do cemitério. Tem ponto de ônibus, alguns bares simples, umas casas mais antigas. Aceitei a corrida. Chegando na floricultura, o atendente apareceu com um arranjo de flores brancas grande, bem bonito, e uma vela grossa, daquelas de 7 dias. Entrega para Simone, em frente ao Inhaúma. Ele disse, como se isso fosse absolutamente normal. Isso, confirmei. Algum recado? Ele consultou a comanda. Tá escrito aqui, não é para deixar com ninguém, é para entregar na mão dela. Se ela não estiver, levar de volta. Pensei comigo, 2 da manhã, quem é que vai ficar na porta de cemitério esperando flor e vela? Mas beleza, botei tudo com cuidado na bag, ajeitei para não amassar o arranjo, e parti. A linha amarela àquela hora da madrugada, é um túnel escuro de asfalto e vento. Em menos de 10 minutos, já estava na saída para Inhaúma. Fui descendo pelas ruas internas até chegar na tal da Doutor Bulhões. Quando dobrei a esquina, o cemitério apareceu à direita, com aquele muro alto, portão imponente e algumas luzes fracas lá dentro, provavelmente dos corredores internos. A calçada em frente tinha um ponto de ônibus vazio, 2 postes meio fracos, e as fachadas de uns bares fechados com grade de ferro abaixada. Parei a moto bem em frente ao portão principal. Olhei o número do pedido de novo. Em frente ao portão, do lado do ponto. Cliente Simone. Desliguei a moto. O silêncio me engoliu. Não tinha ninguém na rua. Nenhum carro passando. Nenhum bêbado perdido. Nada. Só o barulho distante de um cachorro latindo em alguma casa longe. Peguei o celular, abri o chat da corrida e mandei: Oi, tô aqui em frente ao cemitério de Inhaúma, com seu pedido. Onde você tá? A mensagem ficou com aquele tique único por alguns segundos, indicando que tinha sido enviada, e logo apareceu o segundo tique. Tinha sido entregue, mas ninguém respondia. Esperei uns 2 minutos. Nada. Nessa hora, eu já estava começando a ficar irritado. Ficar parado de madrugada na frente de cemitério, moto desligada, segurando o arranjo de flor. Não era exatamente o que eu chamava de noite perfeita. Comecei a andar um pouco pela calçada, olhando para os lados, vendo se via alguém se aproximando. Nisso, meus olhos bateram em algo do outro lado da rua, encostado no muro do cemitério, um pouco afastado do portão. Uma mulher. Ela estava lá parada, quase grudada no muro, como se estivesse encostando a testa na parede de concreto. Usava um vestido escuro, comprido, o cabelo preso num coque meio frouxo. Dava para ver só o contorno por causa da iluminação ruim do poste. Deve ser ela, pensei. Atravessei a rua devagar, segurando o arranjo com as 2 mãos. Conforme fui chegando perto, percebi que ela não se mexia. Não parecia estar falando no celular, nem chorando, nada. Só estava lá, imóvel, colada no muro. Oi, é a Simone? Perguntei, a uns 2 metros de distância. Ela não se virou. Tô com sua entrega aqui, da floricultura. Insisti, mais perto. Foi só então que ela mexeu a cabeça, muito devagar, virando o rosto na minha direção. Eu não vou esquecer nunca daquele movimento. Parecia que o pescoço era pesado demais, que os músculos lutavam contra alguma coisa para fazer ela olhar para mim. Quando finalmente vi o rosto dela, meu corpo todo ficou gelado. Não porque era deformado ou ensanguentado ou coisa assim, mas porque era vazio. Os olhos estavam muito vermelhos.
fundos, como se ela tivesse chorado por horas. O rosto estava pálido, sem maquiagem, e a expressão, uma mistura de tristeza e cansaço extremos. É para mim, ela falou a voz baixa, rouca. Pode me entregar, por favor? Estendi o arranjo para ela. As mãos dela tremeram um pouco quando pegaram as flores. Eram mãos de quem já teve unha feita, mas agora estavam sem cuidado nenhum. Ela segurou as flores junto ao peito, como se abraçasse alguém invisível. Falta a vela, ela disse sem olhar para mim. Eu tinha esquecido completamente da vela. Voltei correndo até a moto, abri a bag, peguei a vela de 7 dias, voltei e entreguei para ela. Aqui, falei. Tem alguma coisa para assinar? Algum recado para eu levar de volta? Ela finalmente levantou os olhos para mim, de verdade, encarando os meus. A sensação foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Tinha uma dor tão profunda naquele olhar que parecia quase física. Não precisa assinar nada. Ela respondeu. Só me diz uma coisa. O quê? Você acredita que quem a gente ama continua perto, mesmo depois que vai embora? Respirei fundo. Aquilo estava indo longe demais para uma entrega de flor no meio da madrugada. Eu não sei, respondi, sincero. Às vezes eu acho que sim. Às vezes acho que é só coisa da nossa cabeça. Ela deu um meio sorriso torto. Talvez seja coisa da nossa cabeça mesmo, disse, olhando de novo para o muro do cemitério. Obrigada por trazer. Você já pode ir. Virou de costas para mim e encostou a mão no muro, como se fosse começar uma conversa silenciosa com alguém do outro lado. Eu atravessei a rua de volta com as pernas meio bambas. Montei na moto, liguei, mas antes de sair, algo me fez olhar de novo para onde ela estava. Em menos de 20 segundos, ela não estava mais lá. Não tinha barulho de passos, não tinha esquina próxima para o lado de onde ela poderia ter virado, não tinha portão aberto. O espaço junto ao muro onde ela estava simplesmente vazio. Não, falei em voz alta. Não, ela deve ter andado pro lado, e eu não vi. Calma. Fiquei varrendo a calçada com os olhos, de um lado pro outro. Nada. Só o muro, o portão fechado, o ponto de ônibus, os bares trancados. Meu celular vibrou. Quando finalmente vi o rosto dela, meu corpo todo ficou gelado. Não porque era deformado ou ensanguentado ou coisa assim, mas porque era vazio. Os olhos estavam muito vermelhos, fundos, como se ela tivesse chorado por horas. O rosto estava pálido, sem maquiagem, e a expressão, uma mistura de tristeza e cansaço extremos. É para mim. Ela falou a voz baixa, rouca. Pode me entregar, por favor. Estendi o arranjo para ela. As mãos dela tremeram um pouco quando pegaram as flores. Eram mãos de quem já teve unha feita, mas agora estavam sem cuidado nenhum. Ela segurou as flores junto ao peito, como se abraçasse alguém invisível. Falta a vela, ela disse, sem olhar para mim. Eu tinha esquecido completamente da vela. Voltei correndo até a moto. Abri a bag, peguei a vela de 7 dias. Voltei e entreguei para ela. Aqui, falei. Tem alguma coisa para assinar? Algum recado para eu levar de volta? Ela finalmente levantou os olhos para mim de verdade, encarando os meus. A sensação foi como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Tinha uma dor tão profunda naquele olhar que parecia quase física. Não precisa assinar nada, ela respondeu. Só me diz uma coisa. O quê? Você acredita que quem a gente ama continua perto, mesmo depois que vai embora? Respirei fundo. Aquilo estava indo longe demais para uma entrega de flor no meio da madrugada. Eu não sei, respondi, sincero. Às vezes eu acho que sim. Às vezes acho que é só coisa da nossa cabeça. Ela deu um meio sorriso torto. Talvez seja coisa da nossa cabeça mesmo, disse, olhando de novo para o muro do cemitério. Obrigada por trazer. Você já pode ir. Virou de costas para mim e encostou a mão no muro, como se fosse começar uma conversa silenciosa com alguém do outro lado. Eu atravessei a rua de volta com as pernas meio bambas. Montei na moto, liguei, mas antes de sair, algo me fez olhar de novo para onde ela estava. Em menos de 20 segundos, ela não estava mais lá. Não tinha barulho de passos,
Não tinha esquina próxima pro lado de onde ela poderia ter virado. Não tinha portão aberto. O espaço junto ao muro onde ela estava simplesmente vazio. Não, falei em voz alta. Não. Ela deve ter andado pro lado e eu não vi. Calma. Fiquei varrendo a calçada com os olhos, de um lado pro outro. Nada. Só o muro, o portão fechado, o ponto de ônibus, os bares trancados. Meu celular vibrou. Meu nome é Fábio, mas na rua todo mundo me chama de Fabinho. Sou da Penha, cresci ouvindo história de alma penada, promessa, despacho de esquina e tudo mais que você possa imaginar. Sempre fui meio cético, daquele que diz eu só acredito vendo. Pois é, o problema é quando a gente vê. Essa história aconteceu numa noite de temporal, daquelas bem típicas do Rio. Calor infernal o dia inteiro. O céu começa a fechar no fim da tarde, e de repente o mundo desaba. Eu estava rodando de moto mesmo assim, porque quando chove o movimento bomba e os aplicativos pagam uma taxa extra. A contrapartida é que você se arrisca mais. Pista escorregadia, motorista nervoso, enchente surgindo do nada. Mas eu já estava acostumado. Umas 9:30 da noite, o céu literalmente abriu. Raio, trovão, chuva grossa. Eu estava perto do Brás de Pina, quando tocou um pedido bom pra caramba, saindo de um restaurante de hambúrguer, em Vicente de Carvalho, com entrega na região de Irajá. Aceitei na hora, peguei 2 combos grandes, com refrigerante, batata, o lanche, tudo embalado. Coloquei na bag e parti, cortando o aguaceiro. A cada poça que eu passava, a roda traseira dava aquela dançadinha, mas eu fui indo na manha. O endereço de entrega era Rua Padre Roser, em frente ao cemitério de Irajá. Mais uma vez cemitério. Nessa profissão, parece que quanto mais a gente quer evitar, mais cai em rua de defunto. Mas ok, era só mais uma entrega. Quando virei na tal da Padre Roser, a chuva já tinha afrouxado um pouco, mas o vento ainda era forte. O cemitério estava à minha direita, muro alto, portão de ferro fechado, só algumas luzes fracas lá dentro. A rua estava praticamente vazia, só alguns carros passando de vez em quando, e muita água escorrendo pela sarjeta. Parei a moto na frente do número que aparecia no aplicativo. Era uma casa simples, de 2 andares, com uma garagem fechada, e todas as luzes apagadas. Achei estranho, mas podia ser só economia de energia. Peguei o celular, conferi o nome do cliente, Marcelo, bati palmas, apertei a campainha. Nada. Esperei 1 minuto. Toquei de novo. Nada de resposta. Abri o chat do aplicativo. Boa noite, Marcelo. Cheguei no endereço. A mensagem demorou um pouco, até que apareceram os tiques azuis. Ele tinha lido, mas não respondeu. Nesse meio tempo, a chuva voltou a engrossar. Começou a cair forte de novo, as gotas batendo no capacete, escorrendo pela jaqueta. Eu me abriguei embaixo de uma pequena marquise na frente da casa, tentando proteger a bag. Depois de uns 2 minutos, finalmente veio a resposta. Desculpa, não posso sair. Pode trazer aqui na frente do cemitério, por favor? Tô debaixo do primeiro toldo depois do portão. Eu franzi a testa, olhei para frente. Uns 20 metros adiante, na calçada do cemitério, tinha realmente um pequeno toldo de metal, na frente de uma espécie de lanchonete desativada, ou floricultura antiga, não sei. Respondi, ok, tô indo até aí. Subi na moto, andei poucos metros, parei em frente ao tal toldo, desci, puxei a bag, e fui até a calçada, onde dava para se abrigar um pouco da chuva. Ali, encostado na parede, estava um cara magro, com um casaco escuro de moletom com capuz, calça jeans e chinelo. O capuz cobria boa parte do rosto, que estava parcialmente na sombra. Marcelo? Perguntei. Ele levantou ligeiramente o queixo, o suficiente para eu ver um pedaço do rosto. Pele clara, barba por fazer, olhos fundos. Sou eu, respondeu, a voz baixa. Valeu, irmão. Demorou, mas tu chegou. Peguei os 2 combos, entreguei para ele. As mãos dele estavam frias, mas isso com aquela chuva toda, era o de menos. Ficou 62. Falei,
Ele estendeu a mão com 2 notas, uma de 50 e outra de 20. Pode ficar com o troco, disse. Sério? Perguntei, surpreso. Gorjeta boa assim não era comum. Sério, hoje é noite de ficar aqui. É bom ter algo para comer, respondeu. Aquilo me soou estranho, mas eu não quis puxar assunto. Estava encharcado, cansado, queria ir embora. Mesmo assim, alguma coisa dentro de mim fez uma pergunta automática. Tu trabalha aqui? É vigilante do cemitério? Ele balançou a cabeça negativamente. Não, murmurou. Tô só fazendo companhia. Compan. Comecei a repetir, mas minha frase morreu no meio. Meu celular vibrou de novo. Notificação do aplicativo. Entrega concluída com sucesso. Percebi que em nenhum momento eu finalizei manualmente. O sistema marcou sozinho. Obrigado, irmão. Ele repetiu, olhando na direção dos muros do cemitério. Volta com cuidado. Tem muito lugar alagando hoje. Eu só assenti. Me virei e fui em direção à moto. Quando montei e liguei, algo me cutucou lá no fundo da mente. Uma coisinha pequena, mas incômoda. A calçada ali em frente ao toldo não tinha nenhuma poça d'água, nenhuma marca de respingo diferente. Eu tinha caminhado até ele na chuva e deixado pegadas molhadas, isso eu vi. Mas ali, exatamente onde ele estava, não parecia ter nenhuma marca de água escorrendo do corpo dele. Mesmo ele estando sem capa, só de moletom. Deixa de ser paranoico, Fábio, pensei. Saí dali e fui em direção à Avenida Brasil, desviando de alguns pontos de alagamento. Quando cheguei num sinal fechado, resolvi olhar de novo a corrida. Abri o aplicativo. Fui no histórico. Toquei na entrega para o Marcelo. A rua estava certa. Embaixo, nas observações, algo que eu não tinha reparado direito antes: trazer no cemitério, por favor. Chuva sempre me lembra aquele dia. Senti a espinha gelar. Voltei para o chat e rolei as mensagens. Estava tudo lá. Eu cheguei no endereço. O tô debaixo do primeiro toldo, até que uma linha me chamou a atenção. Acima da minha primeira mensagem, tinha um texto antigo, em cinza claro, indicando conversa anterior rearquivada. Algo que mostrava que aquela não era a primeira corrida que ele fazia. Curioso, toquei ali. O aplicativo carregou uma conversa de algumas semanas atrás, entre ele e outro entregador. Boa noite. Tô na porta do cemitério. Cadê você? Marcelo. Desculpa, não consigo sair. Muita água. Tô debaixo do primeiro toldo. Entregador. Não tô vendo ninguém. Marcelo. Então deixa na muretinha e vai, por favor. Obrigado. Rolei a tela. Não tinha mais nada. Voltei pro histórico e vi que aquela corrida anterior tinha sido cancelada pelo motoboy, como cliente não encontrado, pedido descartado. Na mesma hora, uma lembrança longínqua me veio à cabeça. Uma notícia que passou no jornal local uns meses antes. Jovem morador de Irajá, chamado Marcelo, morre afogado ao tentar atravessar a área alagada próxima ao cemitério de Irajá durante temporal. A reportagem mostrava a correria dos bombeiros, um carro quase coberto d'água, a calçada inundada. Diziam que ele tinha ficado preso e se afogado ali perto da rua Padre José. Meu coração acelerou. Poderia ser outra pessoa, outro Marcelo, claro. Poderia ser coincidência. Mas por que então, aquela sensação estranha? Aquela fala de hoje é noite de ficar aqui. É bom ter algo para comer. Quando cheguei em casa, horas depois, encharcado e exausto, não tirei isso da cabeça. Fiz algo que eu raramente faço. Pesquisei no Google, Marcelo afogamento Irajá temporal cemitério. A mesma notícia apareceu. A foto mostrava um rapaz magro, barba por fazer, olhar cansado, muito parecido com o semblante que eu tinha visto sob o capuz naquela noite chuvosa. Depois disso, por várias vezes, debaixo de chuva, caíram para mim corridas com destino cemitério de Irajá, em frente ao toldo. Eu sempre cancelava na hora. Um dia, encontrei em um ponto de moto 2 colegas comentando: já pegou entrega pro Marcelo do Irajá? Eu, Deus me livre. Ouvi dizer que ele pede comida até hoje. E se tu engasga, ele puxa pro lado de lá. Rimos, porque na rua a gente sempre vira piada das coisas que dão medo. Mas por dentro, eu sabia que não era engraçado. Hoje, toda vez que cai aquela chuva grossa, típica do verão carioca,
e eu passo longe da rua Padre José, acelerando um pouco mais. Não é só por medo de alagamento, é porque em alguma parte de mim, eu tenho certeza de que tem alguém ali, debaixo de um toldo improvisado, ainda acostumado a chamar entregador pelo aplicativo. E eu não quero ser o próximo a ouvir. É bom ter algo para comer. Hoje é noite de ficar aqui. Meu nome é Jonathan, mas todo mundo me chama de Joe. Sou da Zona Oeste, criado em Bangu, mas por muito tempo rodei direto em Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, aquela região toda. Quem é motoboy por ali sabe, Campo Grande é um mundo à parte. Tem centro comercial gigante, condomínio, rua de terra, fazenda e cemitério. O cemitério de Campo Grande fica numa área meio afastada, perto de umas ruas residenciais, umas oficinas, uns bares. De dia é só mais um pedaço da cidade. De noite é outro papo. Essa história aconteceu numa madrugada de sábado para domingo, umas 3 e pouquinho da manhã. Aquela hora em que a cidade já tá meio apagada, mas alguns bares ainda resistem, com as últimas mesas cheias e música baixa. Eu estava quase encerrando meu turno. O aplicativo já estava até me sugerindo fim do expediente, quando pingou uma corrida que pagava muito bem. Entrega urgente de farmácia. Retirada, farmácia 24 horas no centro de Campo Grande. Entrega, Rua Arthur Rios, próximo ao cemitério de Campo Grande. Produto, remédio controlado, água, um pacote de gás e algodão. Observação, cliente acamado. Quem vai receber é a irmã na rua. Ela vai estar de vestido claro. Topei na hora. Peguei os itens na farmácia, tudo embalado num saco plástico grosso, lacrado, coisa de receita séria. Conferi o nome da cliente, Regina. Fui em direção a Arthur Rios. A rua era meio esquisita naquele horário. Algumas oficinas com portão fechado, um ou outro bar ainda aberto, uns cães latindo lá dentro dos quintais. O cemitério ali perto aparecia como um paredão escuro do lado esquerdo, sem muita iluminação. Desliguei a moto no endereço indicado e olhei em volta. A calçada estava vazia. Abri o chat do app. Boa noite, tô aqui na rua Arthur Rios, com um remédio. Poucos segundos depois veio a resposta. Tô chegando, tô de vestido claro. Esperei. Deu uns 40 segundos e vindo de uma esquina próxima ao cemitério, apareceu uma mulher caminhando devagar. Ela usava um vestido comprido, de tecido leve, cor clara, quase branca, que balançava com o vento. O cabelo era escuro, preso num rabo baixo. Ela andava descalça, o que já me pareceu estranho de cara. Conforme foi se aproximando, percebi que os pés dela estavam molhados, como se tivesse caminhado por um gramado úmido, ou algo assim. Mas o chão ali estava seco. Não tinha chovido naquela noite. Você o Jonathan? Ela perguntou, parando à minha frente. A voz era suave, meio triste. Sou sim. E você é a Regina? Perguntei. Sim. Minha irmã tá muito mal em casa. Obrigada por trazer isso. Entreguei o saco plástico com os remédios. Ela segurou com as 2 mãos, como se fosse algo muito precioso. Ficou 48. Falei. Já tá pago pelo app, mas se quiser conferir, não precisa. Ela me cortou. Eu só queria te pedir uma coisa. Aquilo sempre me deixava em alerta. Pedido extra no meio de madrugada, perto de cemitério, nunca é bom sinal. Que foi? Ela levantou os olhos, finalmente encarando os meus. Eram olhos grandes, escuros, extremamente cansados, como se ela não dormisse há vários dias. Quando você sair daqui, não olha para trás, disse, séria. Em momento nenhum, só vai. Uma onda de calafrio percorreu minhas costas. Por quê? Tentei forçar um riso. Tem alguém querendo me assustar aí. Ela deu um meio sorriso sem graça. Não é isso. É que tem coisas que ficam curiosas quando alguém para muito tempo aqui. Essa hora, é melhor não dar atenção. Eu não sabia se ela estava falando metaforicamente, psicologicamente ou literalmente, mas a forma como ela disse coisas não soou como pessoas. Tá, respondi, incomodado. Vou indo então. Subi na moto, liguei, mas minha curiosidade me matava por dentro. Eu já estava acostumado a ser zoado com esse tipo de papo. Ao mesmo tempo, o corpo reagia diferente.
Ela então deu alguns passos para trás, indo em direção à mesma esquina de onde tinha vindo, perto do muro do cemitério. Obrigada, Jonathan. Repetiu. Você já ajudou muito só vindo até aqui. Acelerei e comecei a andar pela Arthur Rios, sentido de volta ao centro. A vontade de olhar pelo retrovisor era quase irresistível. Eu queria ver se ela ia entrar em alguma casa, se encontrar com alguém, se simplesmente sumir. Mas as palavras dela ecoavam na minha mente. Quando você sair daqui, não olha para trás. Em momento nenhum. Cheguei a alinhar os olhos com o espelhinho. Nessa hora, o celular preso no suporte tremeu com uma notificação. Era o aplicativo. Corrida finalizada. Obrigado, Jonathan. Eu não tinha apertado nada. Isso me desconcentrou por um segundo. Entre olhar para o retrovisor e ver a notificação, escolhi a segunda opção. E talvez tenha sido isso que me salvou de ver algo que eu não estava pronto para ver. Continuei andando mais alguns quarteirões, já longe do cemitério, até encontrar um posto aberto. Parei, desci, minhas mãos suando. Peguei o celular e abri o histórico da corrida. Toquei no nome da cliente, Regina. Apareceu uma pequena ficha com o endereço cadastrado, na própria rua Arthur Rios, mas mais adiante, algumas quadras à frente. Rolei a tela e vi que tinham outras corridas para a mesma conta algumas semanas antes. Todas de madrugada, todas com entrega de remédio, todas com a mesma observação. Cliente acamado, irmã vai receber na rua. Uma coisa me chamou a atenção. Em uma dessas corridas anteriores, o motoboy tinha deixado uma avaliação escrita. Fiz entrega para a irmã na rua, mas vizinhos disseram que a Regina já tinha morrido. Fiquei sem entender. Meu coração disparou. Fechei o aplicativo, abri o navegador e num impulso, digitei: Campo Grande, Regina, irmã doente, morte, rua Arthur Rios. Não esperava achar nada, mas uma notícia de uns meses antes apareceu. Mulher morre após complicações de doença em Campo Grande. Irmã cuidava sozinha. A reportagem era pequena, sem muitos detalhes, mas a parte que me pegou foi um trecho. Segundo vizinhos, a irmã Regina era frequentemente vista sozinha na calçada da rua Arthur Rios, perto do cemitério, esperando entregadores de remédio, durante a madrugada, enquanto buscava tratamento para a mais nova. Após a morte da paciente, a própria Regina teria entrado em profunda depressão e falecido pouco depois. O texto era confuso. Parecia dizer que primeiro morreu a doente, depois a cuidadora. E ainda assim meu aplicativo mostrava corridas recentes para uma conta com o nome Regina, retirando remédio controlado para cliente acamado. Desde aquela madrugada, sempre que eu passo perto do cemitério de Campo Grande, pela Arthur Rios, eu acelero um pouco mais. Não paro em esquina vazia naquela altura, nem por decreto. E se cai corrida de farmácia de madrugada, com observação de irmã vai receber na rua, perto do cemitério, eu cancelo sem culpa, porque no fundo, eu sei que tem coisa que é melhor a gente não olhar de frente. Eu tive a chance de olhar para trás e não olhei. Não sei o que eu teria visto se tivesse contrariado o pedido dela. Talvez só uma mulher entrando numa casa qualquer, talvez nada. Ou talvez eu visse um vestido claro parado bem encostado no muro do cemitério, sem sombra, sem barulho, segurando um saco de remédio que nunca vai ser tomado por ninguém vivo. E aí, sinceramente, eu prefiro ficar com a dúvida. Hoje você ouviu 5 relatos de motoboys em situações que ninguém quer viver. Você pode tentar explicar tudo isso como coincidência, estresse, cansaço, mente pregando peça. Pode, mas pergunta para quem vive na rua, quem roda de madrugada, quem passa todo dia em frente a cemitério, hospital, beco e viela. Tem hora que o frio na espinha não combina com nenhuma lógica. No fim fica a questão: esses motoboys só fizeram mais uma noite de trabalho, ou cruzaram uma linha que separa o que a gente vê do que a gente finge que não existe. Se você curte esse tipo de relato realista, pesado, história que parece filme mas poderia acontecer com qualquer um aí fora, então você tá no lugar certo. Esse é o canal Real Demais, onde a gente conta histórias que poderiam ser a sua, do seu amigo, do seu vizinho, sem maquiagem, sem enrolação, do jeito que aconteceu, ou quase. Se alguma dessas histórias te deu arrepio, fez você olhar para o lado, ou lembrar de algo que você mesmo já viveu, faz o seguinte agora:
Se inscreve no canal Real Demais, deixa o like nesse vídeo para eu saber que você quer mais relatos assim, e comenta aí embaixo. Qual desses 5 casos te deixou mais encucado? Você acredita que foi sobrenatural ou acha que tudo tem explicação? E se você for motoboy, trabalha de madrugada, ou já passou por algo estranho na rua? Conta sua história nos comentários também. Quem sabe ela não vira o próximo vídeo aqui do canal. Obrigado por ter ficado até aqui. Se cuida nas ruas, desconfia dos atalhos fáceis, respeita os cemitérios na madrugada. E se quiser continuar nessa pegada de medo real, clica agora no próximo vídeo que tá aparecendo aí na tela e entra mais fundo nesse mundo que é Real Demais, onde o cotidiano encontra o sobrenatural.